Boa noite e a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Nós temos a imensa alegria de poder estar aqui novamente com você no nosso Vem Estudar Comigo. Fazendo uma recapitulação, nós começamos o capítulo 3, que fala sobre a oração de Daniel e as 70 semanas, que vai do capítulo 9, do versículo 1 até o 27. Então nós falamos a primeira parte sobre a oração de Daniel, que é de 1 a 21, e depois nós fomos na análise e de interpretação, que vai do capítulo 9, 22, versículo 22 a 24, aonde nós tivemos aqui alguns pontos aqui que ele separou para fazer cessar a Separou transgressão. 3 partes negativas e 3 partes positivas. Ótimo. É. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia. E por último, para ungir o Santo dos Santos. Agora, nós vamos entrar aqui na segunda parte da visão, que é os prazos para a realização da visão, que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Vamos ler. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, aí dá 69, né? As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação e virá até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Há uma coisa aqui que é muito importante, a gente saber separar isso. As 62 semanas foi desde a profecia até Jesus, 62. No período que conta o período até a morte de Jesus, então conta-se mais uma semana, quando Jesus é morto. E aí parou a contagem. E sobra uma semana, que é para esses 7 anos finais pelos quais nós estamos estudando aqui. A leitura dessa passagem citada acima mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, como eu falei aqui agora, né? Sendo um período de 7 semanas, um de 62 semanas e uma de 1 semana. Se pudéssemos localizar esta ordem, o decreto, e fixar sua data com precisão, e obtermos o âmago da profecia, não, isso não é uma pergunta. Se pudermos localizar esta ordem, o decreto, e fixar a data com precisão, obteremos o âmago da profecia. Nossa, com diferença, né? Tem que ler direito. Vamos lá. Primeiro ponto. 70 semanas estão determinadas, como está lá no versículo 24. O cativeiro de Judá foi, em grande parte, fruto da desobediência dos judeus às ordenanças de Deus. Levítico 25, capítulo 25, versículo 3 a 5.
Levítico. capítulo 25, de 3 a 5. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos. E durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos delas. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso, solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, não façam a poda de suas vinhas, não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas, que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Você vê, hein? Podia nem colher o que desse, era para deixar a terra quieta, descansar. Vamos ler agora também no capítulo 26, versículo 14. Vamos lá, 26, 14. Capítulo 26. 26. Morro. Embaixo. 14. Mas se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos... Vamos lá. Agora 33 e 30 a 35. Espalharei vocês entre as nações, e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada, e as cidades ficarão em ruínas. Até o 35. Então a terra celebrará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou no sábado de vocês, quando vocês moravam nela. Ou seja, se multiplicou em 70 anos. Né? Porque cada final de semana há um sábado, né? E isso se multiplicou em 70 anos. Já pensou de assolação que a terra descansou por 70 anos. Isso é terrível, gente. Você vê com a pandemia que a terra também deu um descansozinho. O mar ficou mais limpo, os rios também. A gente que mora aqui mesmo viu que o mar ficou mais limpo. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Meu Deus, que terrível, né? Em Levítico lemos: 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha. Comerás os seus frutos, mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não se semeará o teu campo, nem podará a tua vinha. Deus determinou a observância de um ano sabático, ou de descanso para a terra descansar. Israel, durante quase 500 anos, que vai da monarquia até o cativeiro, não cumpriu o preceito do Senhor. Já pensou? Muito tempo, hein? Desobedecendo. Receberam como resultado o exílio que durou 70 anos, tal como havia profetizado Jeremias em capítulo 25, versículo 11. Quer ler? Jeremias. Capítulo 25, versículo 11. Toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Portanto, 70 anos são o total de anos sabáticos, em que os hebreus deixaram de observar a ordem divina. Veja bem que coisa interessante, gente. Essa contagem de 70 anos, né? De 70 anos, não foi por acaso. Foi a contagem de anos sabáticos que eles deixaram de observar ao Senhor. Então, imagina assim, foram como se fosse
70 anos de sábados, Sim. que dá 490 anos. Veja que eles não obedeceram 500 anos. Entendeu? Então, ou Interessante, seja, né? tiveram que de Os uma números, forma... os números têm um porquê, Tem um porquê. né? E tiveram que de uma forma obrigatória e até mesmo com assolações, né? Com sofrimentos, cumprir aquilo que eles deixaram de cumprir no passado. Só que com dores, era melhor ter cumprido. Bom, você vê uma Normal. coisa, que há um porquê dos anos. Você acha que agora, um porquê do número, dos números, você acha que agora Deus não tem uma contagem dele? Com certeza tem. Não tem um porquê dos números para nós? Com Para nós certeza o tem. número foi liberado? Não, não foi não. Não, com Não. certeza Tem. tem uma contagem aí, vamos. A Bíblia fala em Apocalipse, quem lê, entenda. Quem tem. lê, entenda. E quem tem ouvidos, Ouça. ouça, né? Né? Então O é que o algo Espírito diz. que é um desafio dado a nós, que a gente possa entender o que o Senhor está falando, Sim. Claro. né? Então, também a gente vê que não era mais fácil obedecer? A ganância, né? Não teriam que ter passado, A não ganância passariam é tudo, demais. toda a dor que eles passaram. Há 70 anos, as 70 semanas dessa profecia são semanas de anos e não de dias. O original não diz semana. A palavra hebraica é Shabuá. S-H-A-B-U-A. Shabuá. Que significa 7. E seria melhor ler a passagem 77. Né? 70 vezes 7, hein? Não, é 77. Que aqui não tem o vez, mas para a gente entender que ela não está dizendo semana em si, né? A palavra diz Shabuá de 7. E então seria melhor ler a passagem 77. Mas não é engraçado como esse número está sempre aparecendo? Com certeza. Porque quando perguntaram para Jesus quantas vezes eu devo perdoar o que ele falou? 70 vezes 7. 70 vezes 7. 490. Tá aí a dicasinha, né? Com certeza. Esse número é importante para Deus. Com certeza. Seria, deixando a palavra semanas, que em português significa uma semana de dias, quando se trata de semana de dias, como em Daniel 10, capítulo 10, versículo 2 e 3. Semana de dias ou semanas de dias. Quando se trata de semanas, está no plural. É né? 10, 3? Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne, nem vinho. Não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Amém. Então veja, é acrescentada em hebraico a palavra para dias. Yamin. Y-A-M-I-N. Desse modo, Daniel 9:24 afirma: 77 estão determinados. Tá vendo? 77. Então dá para você ver que é 490, né? O que significa estes setes devem ser determinados pelo contexto e por outra passagem das Escrituras. No calendário judaico, este 7 era-lhe muito familiar, pois havia 7 de anos. Tudo quanto 7 de dias, 6 anos, os israelitas estavam livres para plantar e colher. Mas o 7º ano seria um solene sábado. Aí ele está dizendo o seguinte, não é um dia. Ele está falando um ano inteiro seria um solene sábado, que seriam anos sabáticos, né? Que eles não cumpriram os anos sabáticos. Como está lá, nós lemos agora há pouco, Levíticos 23. E por que Deus pedia isso para eles? Porque Deus já tinha dado um ano antes, muito, que era para eles passarem esse ano todinho. Tinha dado 6 anos sem fazer nada. 6 anos de fartura. Você veja como a ambição é algo que Deus abomina, né? Não existe uma ambição saudável. Aquela que você tem a ambição de ser melhor. Desejo, né, Jorge? A palavra ambição.
Mas é ambição mesmo, né? Mas só que é uma, vamos dizer assim, uma ambição branca? Não. O jubileu é outro Ai, exemplo perdão, dessa gente. contagem de semana de anos. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão, te serão 49 anos. Entendeu? Aí, a cada 50 anos, que é chamado o ano do jubileu. Né? Vamos lá. Capítulo 25 de Levítico, versículo 8. Com 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Era o grande ajustamento social e econômico. De 50 em 50 anos, as dívidas eram canceladas. Seria muito bom isso, né? É, Na realidade, também, nós temos aqui, cada 5 anos caduca, né? Mas era bem diferente, gente. Eu estou só brincando. é. As propriedades retornavam aos seus Você vê, proprietários. isso para o povo não ficar totalmente empobrecido, né? De Isso, geração em geração na miséria, né? isso. Que coisa linda, gente. E não só isso, os escravos eram libertos também. Ó, que coisa mais linda. Então eles serviam aos seus senhores por 50 anos. E diz que assim, o valor da terra Por 49, né, no caso. era vendido até conforme esse Conforme ano. esse ano. Se tivesse perto do ano sabático, ela valia menos, né? Imagina, os ambiciosos não queriam saber Nossa, eu disso. não queria saber do ano sabático para vender Porque as a coisas. pessoa, quando é gananciosa, ela quer mais, mais, mais. Sempre tá pouco para ela, né? Esse vocábulo ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, sempre indicando um período de 7. Segundo Cleason Asher Jr., é evidente que a palavra deriva de Sheba, Sheba, e pode ser literalmente traduzida por período de 7. Para finalizar essa questão de semana de anos, a palavra Shabuá, como já falamos anteriormente, se acha também em outra referência de Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Nós já lemos, inclusive, Já lemos, né? onde o profeta afirma que lamentava e jejuava durante 3 semanas completas. Aqui é perfeitamente compreensível que se tratava de semana de dias, porque ele jejuou por 21 dias, né? Porque Daniel dificilmente teria jejuado por 21 anos. Já pensou? Morria, né? É significativo que neste caso, no hebraico, se lê 3 setes de dias. Né? Se Daniel quisesse que seus compatriotas entendessem o que os 77 fossem de dias, por que não empregou a mesma expressão adotada no capítulo 10, como nós acabamos de ler? Fica evidente que ele quis distinguir estes dois textos. Portanto, seguindo as regras da exegese e da hermenêutica, os 77, né, não é esse 7, 77 devem ser entendidos como anos e não como de dias. Diante disso, precisamos ainda saber a duração do ano usado, visto que diversos calendários utilizados pelas nações empregavam anos de várias durações. Eu sempre digo isso, né? A gente sempre baseia, quando se fala do nascimento de Jesus, quando se fala dos tempos, tudo nós baseamos no calendário gregoriano. Mas nós temos que ler as escrituras baseado no calendário lunar, que é o calendário pelo qual as escrituras foram escritas. Então é muito importante isso. As escrituras deixam evidências conclusivas de que o ano profético é de 360 dias ou 12 meses de 30 dias, como demonstraremos. Você imagina, o nosso ano
ele tem acho que talvez 7 dias por ano Hum, de 31. é. Um dia a mais. Se você conta isso por centenas de anos, vocês vão ver que existe uma diferença, uma lacuna no calendário, no nosso calendário. Até mesmo para a gente entender que nós estamos vivendo o sexto dia, ou o sexto milênio. Nós ainda não chegamos, nós estamos lá na pontinha para virar para o sétimo. Entendeu? Nós estamos terminando o sexto milênio. Porque nós temos que olhar a palavra de Deus pelo calendário lunar. Tirar, subtrair daí esses dias do nosso calendário. Ou seja, a gente vai fazer as contas, eu já fiz essas contas, e a gente observa que nós não completamos ainda o final do sexto milênio. Mas nós dizemos o seguinte: poxa, nós estamos no ano 2020 e já passou-se mais 4.000 anos de Jesus até Jesus. Não é exatamente assim. Nós estamos sempre baseando essa conta no calendário gregoriano, que é o calendário que nós vivemos. Mas não podemos nos esquecer disso, gente. Só que nós estamos já na ponta, não sei, né, o dia e a hora disso, mas na ponta de passar do sétimo para a madrugada, a 0 hora até 0 hora é um. Passou 0 horas e Já é o outro. já é outro dia. É. E nós estamos chegando perto do 0 horas e 1. Então tá muito perto, gente. Se prepara. Aleluia. Diz aí, Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos te esperando, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Em Gênesis temos a narrativa do dilúvio, que teve início no 17º dia do mês segundo, né? E terminou no 17º do mês sétimo, que está lá no Gênesis capítulo 8, versículo 4. Temos a duração de 5 meses, que ainda são dadas em dias, 150 dias. Então são dias de 30 dias, certo? Sempre de 30 dias. Comparando com Apocalipse 12, 6, vamos ver lá. Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você pegar 1260 dias e dividir por 30, quanto dá? Não sei. Faz aí, ó, na sua calculadora. Não, vou não. Mas faz você aí. Pega 1260 dias e divide por 30. Você vai ver quantos anos dá. Quer que eu faça então a conta? Não, não precisa. Eu estou passando para os irmãos, eu vou dar um trabalhinho para eles fazer lá, né? Então, já também no Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Você vai fazer a conta, né? Não, vou não. Não vai não, né? Não, a minha... Capítulo 13, Apocalipse... versículo 5. 13, 5. Capítulo 13, 13, né? versículo 5. 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Quer dizer, Todas as 2 vezes que você anos, pegar né? esse número, você multiplica por 30. Nós temos um mês que não é 30 dias. Tem vezes que é 29, tem vezes que é 28. Verifica-se que no ano bíblico ou profético de 360 dias, pois os 1260 dias equivale a 42 meses e 30 dias. De 30 dias, né? Então não precisa nem... Então, você já fez a conta aí, 1260 é vai dar isso, né? 42 meses. 42 meses. Sabe-se que entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas.
as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui não podemos confundir a ordem dada para a reconstrução do templo com a reconstrução da cidade. Não podemos confundir isso. Esta ordem foi identificada por muitos comentaristas como os decretos elaborados por Ciro, Dário e Artaxerxes, registrados no livro de Esdras. Examinando o livro de Esdras, fica esclarecido que a primeira ordem dada por Ciro não foi para restaurar e edificar Jerusalém, mas sim para edificar o templo. O estudante deve ler com cautela os textos de Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 4, versículo de 1 a 5, capítulo 11, não, de 1 a 5, depois versículo 11 a 24, capítulo 6, vai anotando aí, gente. Lê Esdras todo, é pequeno. Não, mas é muita coisa. De 1 a 5, ele tá dividindo bem aqui, ó. De 1 a 5, aí versículo 14 e 15. Capítulo 7, versículo 11 a 13, e depois 20 e 27. E verificar que essas passagens fazem referência à casa do Senhor. Assim como sendo, fica evidente que a ordem referida não é a de Ciro, mas sim de Artaxerxes. Neemias registra cuidadosamente, sob a inspiração divina, a data exata desse decreto. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Artaxerxes, é. Ó, gente. Tá com preguiça de falar. Artaxerxes. Muito bem. A edição mais recente, tem muita gente que está rindo, viu? Com certeza deve estar dando risada. A edição mais recente da Enciclopédia Britânica marca a data da ascensão de Artaxerxes como sendo no ano 465 a.C. Portanto, seu 20º ano seria no ano 445 a.C. O mês foi Nisan, conforme o costume judaico, quando o dia não é citado. Quanto ao dia não é citado, quando o dia não é citado. Se entende como sendo o primeiro dia. Desta maneira chegamos à data de 14 de março de 445 a.C., ou seja, o início das 70 semanas. Ok. Vou dar 2 minutos para você, tá? Obrigada. Depois eu roubo dela. Não tem problema. Bebe uma aguinha aqui, tá? A ordem para a reconstrução da cidade durou 7 semanas, ou seja, 49 anos e 62 semanas. As praças, as circunvalações, 434 anos. Os dois períodos juntos somam 483 anos. Tempo esse em que o povo do livro reedificaria sua nação em tempos angustiosos, como confirma a história. Então, essa do tempos angustiosos já aconteceu. Já. Ai, glória a Deus. Não, mas tem tempos piores, né? Eu sei, mas um já foi, né, amor? Um já foi. Mas tem tempos piores do que os angustiosos que eles viveram. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Verso 26. Depois desse período, é definitivamente estabelecido como o fim da era das primeiras 69 semanas. Um fato notável. O Messias será tirado ou crucificado. Isaías 53:8. Isaías 53:8. Quer dizer, não era para o povo ter ficado tão surpreso de Jesus morrer. Porque até que está dizendo que ele seria tirado.
Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. É tão dolorida, né, essa Doloroso palavra. isso é doloroso. Gente. A predição dizia que o Messias, o príncipe, seria morto depois das 7 semanas. Então tinha um prazo para Jesus morrer. Verso 20. E mais 62 semanas. Verso 26. Verso 26, aqui, no mesmo 53? Não, e mais 62 semanas, verso 26, totalizando 69 semanas, Que dá 483 anos. Faltando, então. E realmente foi o que aconteceu. Cristo morreu, como sabemos, na sextagésima nona, 69 semanas. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Glória a Deus, hoje eu tô feliz demais, irmãos, porque meu irmão tava com Covid, viu? A face da morte tá em casa agora. Glória a Deus. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. Tá vendo só? Na lei de Moisés. E nos profetas. Nos profetas e nos salmos. Nos salmos. Então, gente, sabe o que era? A cabeça deles estava muito aqui nesse mundo. É esse o perigo que a gente corre. Hoje, como é hoje, né? A cabeça tá tão aqui que não quer entender que o que Deus está fazendo é algo muito diferente, é muito melhor. O nosso calendário teve sua origem em Dionísio Exíguos, abade romano, cujo ponto de partida foi a fundação de Roma em 754 a.C. É bom anotar isso porque é uma coisa que a gente aprende sobre o calendário que é o nosso, né? Que foi estabelecido, que é chamado o calendário gregoriano. Então, segundo os anais da história desse império, na hora da coroação de Rômulo, houve um eclipse lunar. Os astrônomos calcularam que esse eclipse teria ocorrido em 750 a.C. Há, portanto, uma diferença de 4 anos não computados. Olha aí. Isso é realmente o que lemos nas margens e rodapés de nossas Bíblias. 4 anos antes de Cristo. Devemos observar que de 445 a.C. e 33 depois de Cristo são 478 anos. Assim sendo, se somarmos 478 com mais 4, o resultado ser exatamente 483 anos, fazendo com que a profecia se concretizasse no dia 10 de Nisan, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo... Mas só uma explicação aqui, gente. Você está vendo aqui que deu 478 mais 4 daria 482. Mas acontece é que 478 de um ano onde eles começaram, até e que daria, que eles contam como dentro do ano, que é 483. Porque senão daria mais 4, 482. Tem que prestar atenção nisso. Alguém pode questionar isso. Então, e aí ele chora sobre Jerusalém e fala: se tu conhecesses também, ao menos, neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso, o nosso Senhor. Oh, Deus. O nosso Senhor dizendo isso, né?
Era para eles terem Ai, conhecido meu esse Deus. tempo, mas não É. conheceram. Isso está ali no. Lucas 19, 41 a 44 está isso. Com este evento, portanto, se completa as 69 semanas, tudo devidamente previsto e profetizado. Entretanto, a profecia diz: 70 semanas, falta uma. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Durante o período que seguiu a era apostólica, que durou mais de 200 anos, a igreja esteve sob a espada e a perseguição. Portanto, durante todo o segundo século, todo o terceiro e parte do quarto, o império mais poderoso da terra exerceu todo o seu poder e influência para destruir o cristianismo. Centenas de milhares de mártires conquistaram a coroa sob os rigores da espada, das feras nas arenas e nas ardentes fogueiras. Deixaremos as palavras de um dos discípulos do apóstolo João dizer sobre as perseguições. Ao entrar no estádio, uma voz celestial retumbou: Bom ânimo, Policarpo, mostra-te viril. Gente, essa história é maravilhosa. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente está sempre vendo que quando ele fala do fim, ele fala que é como uma inundação. É, Não significa que vai ser água, é como. eu sei que É você um está exemplo. pensando do ISIS. É. Com essas guerras da Síria, eles inundaram a terra. É Em como toda uma a terra inundação, gente. existe o pessoal do ISIS, É, que é do Estado Islâmico, Estado né? Islâmico. É. E Difícil. Aí vamos lá. durante. É, Agora você vai amar a história de Policarpo. Vamos lá. ninguém percebeu quem tinha falado, mas irmãos nossos ouviram a voz. Enquanto avançava Policarpo, o tumulto atingia o paroxismo. Está preso, Policarpo. Finalmente, em presença de procônsul, este lhe perguntou se era Policarpo. E, ouvida a afirmativa, tentou persuadi-lo com perguntas e exortações e deixar sua fé, dizendo: Considera tua idade e semelhantes coisas, como é de praxe nos lábios dos magistrados. Como acrescentasse, jura pelo gênio de César? Retrata-te, grita abaixo os ateus. Policarpo, muito gravemente olhando para os pagãos que enchiam as escadarias do estádio e, acenando para eles, suspirou e exclamou: Abaixo os ateus. O procônsul insistiu: Jura e te soltarei. Insultas a Cristo. Policarpo respondeu: 86 anos há que sirvo a Cristo. Aleluia. Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria contra meu rei e salvador? O procônsul insistiu: Jura pela fortuna de César. O bispo redarguiu: Andas muito enganado se esperas que jure pelo gênio de César. Já que decide ignorar quem sou, escuta a minha declaração. Eu sou cristão. Aleluia. Deseja-se saber o ensino de cristão? Dá-me um dia e escuta-me. Disse então o procônsul: Persuade ao povo. Policarpo retrucou: Na tua presença parecer-me-ia justo explicar-me porquanto aprendemos a prestar aos magistrados e autoridades estabelecidas por Deus a consideração que lhe é devida, na medida em que não contrariem nossa fé. O procônsul disse: Tenho feras a meu dispor. Se não te retratas, entregar-te-ei a elas. Ao que respondeu Policarpo: Ordena. Quando nós cristãos morremos, não passamos do melhor para o pior. É nobre passar do mal para a justiça. Disse ainda o procônsul: Se não te retratas, mandarei que te queimem na fogueira, já que desprezas as feras. Disse então Policarpo: Ameaças-me com fogo que arde 1 hora e se apaga? Conhece-te o fogo da justiça vindoura? Sabes tu o castigo que devorará os ímpios? Não demores, sentencia teu arbítrio. Policarpo deu estas e outras respostas com alegria
e firmeza, e seu rosto Aleluia. irradiou a divina graça. Oh, glória a Deus! O interrogatório perturbou não a ele, mas ao procônsul. Este acabou mandando seu arauto proclamar por 3 vezes no meio do estádio que Policarpo se confessara cristão. Então a turba pagã e judia não mais conteve sua ira e vociferou: eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos deuses, que com seu ensino afasta os homens dos sacrifícios e da adoração. Enquanto tumultuavam, alguém solicitou ao azíaco Filipe que soltasse um leão contra o ancião. Felipe recusou, visto já ter terminado com os jogos. Neste caso, ao fogo com ele. Cumprir-se-ia a visão estática dos dias precedentes, quando o ancião viu seu travesseiro ardendo e anunciou: hei de ser queimado vivo. Quer dizer, Deus mostrou antes a ele. Mostrou que ele ia ser queimado vivo. Deixa eu tomar uma água. Aleluia. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Que convicção. Né? Que Nada convicção temia. do amor a Deus, Aleluia. né? Oh, Senhor. O desenlace precipitou-se. O povo amontoou lenha e ramos apanhados nas lojas e nos banhos públicos, no que se destacaram como de costume os judeus. Nem bem aprontada a fogueira, Policarpo despiu suas vestimentas, tirou sua cinta e tentou descalçar-se. Ordinariamente não o fazia, porquanto os fiéis rivalizaram entre si para ajudá-lo e tocar o seu corpo. Tanta era sua santidade que antes do seu martírio já era objeto de veneração. Arranjou-se logo após para prendê-lo à fogueira. Os carrascos pretendiam pregar seus membros, mas ele lhes disse: deixa-me livre. Aquele que me deu forças para não temer ao fogo me dará para permanecer nele, sem a ajuda de vossos pregos. Não o pregaram, ataram-no simplesmente. Atado aí, mão para trás, Policarpo parecia uma ovelha recolhida na grande grei para o sacrifício. Levantando os olhos, exclamou: Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo ministério te conhece, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença. Eu te louvo, porque me julgaste, digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre os teus mártires e de compartilhar do cálice de teu Cristo, para ressuscitar a vida eterna da lama e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser recebido na tua presença como oblação preciosa e aceitável, preparada e formada por ti. Tu és fiel às tuas promessas, Deus fiel e verdadeiro. Por esta graça e por todas as coisas eu te louvo, bendigo e glorifico em nome de Jesus Cristo, eterno e sumo sacerdote, seu Filho amado. Por ele que está contigo e o Espírito Santo, glória te seja dada agora e nos séculos vindouros. Amém. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Nossa, demais, né? Depois de Policarpo proferir este amém, os carrascos acenderam a fogueira e a chama alçou-se alta e brilhante. Nesse momento, presenciamos um sinal e nossa vida foi poupada. Quem sabe para relatar esse milagre? A pessoa que está contando aqui. O fogo tomou a forma de abóbada ou de uma vela inclinada. Assim, ó, em volta dele. Que coisa, Em né? volta. Ou de uma vela inclinada pelo vento e rodeou o corpo do confessor. Policarpo estava de pé, não como carne que queima, mas como pão que se doura, ou como ouro ou prata que se purificam. Sentíamos um perfume delicioso. Aleluia, Jesus.
como de incenso, de aromatas preciosas. Que coisa linda, amor. Né? Não foi, a carne dele não ficou cheirando queimado, não.